Grande parte das empresas perde dinheiro sem perceber, e muitas vezes isso está no tributário. Eu não estou falando só de multas ou grandes erros fiscais, não. Eu estou falando de perdas que acontecem todos os meses sem serem percebidas. E esse é justamente o tema do segundo episódio do Groundcast. Meu nome é Yara Vasconcelos, vou acompanhar vocês durante toda essa temporada. E para falar do tema hoje, eu estou aqui com a Thaís e com a Paola e vou pedir que elas se apresentem. Oi, pessoal. Yara, Paola. Bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Thaís Chaves, eu sou diretora operacional da Ground. Sou contadora de formação, trabalho com incentivos fiscais, planejamento tributário e inovação já há um pouco mais de uma década. Né? É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o Tax e desmistificar um pouco desses temas mais técnicos com vocês hoje. Oi, pessoal. Oi, Yara e Thaís. Eu sou a Paola Braga, coordenadora de Tax da Gront, auditora e contadora, trabalhando com ênfase na reforma tributária nos últimos meses e atuando em estratégias também de negócio. Perfeito. Thaís, Paola, quando a gente fala de perda de dinheiro, acho que é um tema que chama muita atenção de todo mundo, né? E quais são as perdas mais comuns que acontecem dentro das empresas hoje? Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Vamos lá. Bom, com alguns anos aí de estrada, a gente já percebe uma série de coisas acontecendo ali no dia a dia das empresas. Né? Eu diria que a primeira delas, e talvez não, acho que com certeza, vai. Me arrisco dizer que é de maior impacto financeiro mesmo para as empresas, é a perda de crédito tributário. É o crédito tributário não aproveitado. Então, as pessoas fazem uma apuração, né, do devido de forma correta, mas elas não... elas deixam de lado ali os créditos de PIS, COFINS, ICMS, às vezes até alguns benefícios também tributários por falta de processo ou desconhecimento, documentação às vezes incompleta e, para mim, o pior, né, o pior motivador é insegurança mesmo ou desconhecimento do fluxo. Então, tem gente que usa aí né, se chama de conservador por não conhecer bem as aplicações da lei e por não conhecer bem o negócio da empresa que opera. E acaba deixando o dinheiro na mesa devido a essa insegurança de atuação mesmo, aí travestida de um viés, né, de um cenário de conservadorismo. Então, isso tem a ver, algumas vezes, com implementações de sistema pouco eficientes, né, ou falta de revisão mesmo, né, do fluxo de trabalho. Mas eu acho que, no final das contas, está muito ligado a esse excesso de conservadorismo, né, que as pessoas dizem ter. Outra perda recorrente é a classificação fiscal incorreta. Quando você classifica uma NCM de uma forma errada, você está prejudicando e talvez trazendo uma carga tributária maior, né, na maioria das vezes. Então, aí você pode estar pagando maior o imposto, tá tendo o seu risco fiscal e até uma distorção na sua precificação, porque esse código vai identificar tudo que está, né, o impacto, peso da carga tributária para você também pensar na estratégia do preço daquele produto. E aí, muitas vezes, assim, por falta de uma revisão periódica dos processos, isso também vai se acumulando, né? Então, às vezes é uma operação que cresceu ao longo do tempo, foi adquirindo outros produtos ou outros fluxos ou outros fornecedores e não revisou o seu processo tributário. Ou o seu sistema mesmo, né? Ou, cara, a legislação muda, o fluxo muda, sistema muda e muitas vezes falta essa maturidade de parar e olhar o processo naquele momento e também um pouco para trás, né? Porque às vezes a gente consegue aproveitar esse crédito também de forma retroativa aí, dentro de uma limitação temporal. Então, essa coisa do... sempre fizemos assim, poxa, mas sempre foi feito assim dentro de um outro contexto ou dentro de um contexto que pode ter mudado. A própria empresa mudou, né? E também o cenário como um todo mudou. Então, é algo que precisa ser observado aí rotineiramente.
E aí, essas perdas não fazem barulho, né? A gente costuma falar assim que a Receita, ela não te manda uma mensagem na caixa postal. Olha, você tem dinheiro para receber de volta. Não vai mandar essa mensagem. Então, a gente precisa estar alerta, né, com essas revisões periódicas, como a Thaís diz ali inicialmente. E esse alerta, ele vem acontecendo em pequenas parcelas normalmente. Então, assim, é importante você ter ali uma atenção nesses detalhes. E aí, eu vou puxar mais um gancho, né? Que quando uma empresa revisa periodicamente a sua operação, ela está, né, preparada. Então, assim, se você tem créditos acumulados há muitos anos, não é um erro contábil, é a falta de uma revisão. Para você pensar ali numa estratégia que estava pesando no teu fluxo de caixa. Então, você precisa ter essa revisão periódica de uma forma eficiente. Assim, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Se alguém gosta de perder dinheiro, tá mentindo. Levando em conta que essas perdas são tão comuns, por que elas continuam acontecendo? Eu considero que o principal motivador disso é a falta de integração entre as áreas. Se eu tenho um contador, né, que não entende como a operação funciona, dificilmente ele vai ter um olhar inclinado ao crédito tributário. Então, se ele não sabe quais são os fornecedores, qual é a necessidade do negócio, como é o processo produtivo, né, o que afeta, o que impacta, quais são as dificuldades operacionais, ele dificilmente vai estar antenado, né, ligado aí nessas questões que podem economizar aí um bom volume financeiro, né? O comercial, às vezes, pode, sei lá, cria políticas, precificação ou fluxos sem alinhar, sem entender o impacto fiscal. O jurídico ali com o time de compras decide trocar um fornecedor, mas não observa a origem, enfim, tem ali uma amarração contratual mesmo que não é vantajosa para o fluxo. Então, se as decisões forem tomadas de forma isolada, elas tendem a ser prejudicial para o negócio, né? Se o jurídico não tem a obrigação de saber qual é o impacto tributário, mas ele entendendo o que pode impactar, né, quanto ali à negociação ou aos termos, ele pode ser alguém que vai alertar e chamar o tributário para perto quando for necessário uma tomada de decisão. O exemplo do jurídico aqui, mas se aplicar a qualquer área, né, que vá modificar ali um processo. A mesma coisa com relação ao operacional. Então, se por acaso, né, ao estabelecer o processo, não se observa determinada tomada de crédito, talvez porque um processo não existia antes, ele passou a existir no meio do caminho, o operacional, sabendo que, né, tais iniciativas podem impactar o tributário, ele mesmo pode levantar a mão e falar, olha, mudou aqui um processo, vem ver comigo, a gente está com um novo produto, está com uma nova formulação, será que isso tem algum impacto? Eu entendo que pode acontecer. Então, essa comunicação ela precisa estar bem fina entre as áreas para que possa ter uma otimização mesmo e ter essa redução de erros, né, de falhas que podem acontecer. Sim. E o segundo ponto é a falta de dados estruturados. Então, assim, sem base confiável, sem dashboard, sem cruzamento das informações, a empresa trabalha no escuro, né? Então... E assim, se o tributário não tiver um olhar estratégico, não foi enxergado mesmo como uma área estratégica, a gente vai deixar dinheiro na mesa. Então, assim, o problema não é pagar o imposto. Pagar imposto a gente vai ter que pagar. E tem que pagar mesmo. Mas, poxa, se eu tô pagando 4x ao invés de pagar 2... e sem nem saber por quê, isso precisa ser observado, né? Então, às vezes, eu tô abrindo mão de um crédito de PIS e COFINS, por exemplo, ou de um benefício tributário que pode me ajudar a me tornar mais competitivo, ter, né, uma margem mais interessante com a redução tributária, né, e ser mais competitivo frente ao meu concorrente, porque talvez o meu concorrente está usando, né, de todos os benefícios possíveis e eu não. Então, é algo que, ali, às vezes, na tomada de decisão, impacta muito, né, o negócio como um todo. E mais um exemplo que é um fator cultural, né? O sempre foi assim. A Thaís trouxe agora há pouco essa fala e a gente tem que tirar um pouco desse hábito, né? Do sempre foi assim, olhar um pouquinho mais além, né? Sair da zona de conforto, não porque está ineficiente ali, né? Só o processo, como eu posso olhar
o a mais, um processo de melhoria, né? Então, assim, a gente tem um exemplo prático de contratar um serviço que não estava orçado, também, às vezes, não houve emissão de nota fiscal, e esse serviço poderia gerar créditos tributários, ou poderia ser aplicado na lei do bem. E aí, a gente está deixando de ter uma redução de uma carga tributária por uma operação ineficiente, por uma operação que ela não entrou dentro das estruturas de um papel mais coerente e correto, né, fiscalmente falando, para você poder ter ali um impacto benéfico para o teu negócio, né, com um crédito mais benéfico. Esse cruzamento é interessante, Paola, porque assim, se há uma despesa projetada em orçamento, né, e as áreas estudam o orçamento uma da outra, elas conseguem ser mais proativas na decisão. Por outro lado, se, né, de repente é uma despesa que não estava prevista, né? A Paola deu o exemplo aqui da Lei do Bem. Pode ser que foi necessário uma despesa extraordinária ali porque um projeto não deu certo, precisou ter um custo a mais porque um lote piloto foi jogado fora, né, por conta de algum processo ali, né, novo para a empresa, algum produto novo, e a gente pode ter um benefício ali, de repente, perdido, que não foi projetado, é algo fora da curva, né, e a empresa deixa de tomar um crédito que pode ser relevante, né, para reduzir ali seu volume de carga tributária. Então, esse é um fator assim, muito importante de se observar, né? Porque sempre foi assim, ou porque aparentemente não está com nenhum prejuízo, ou os números estão dentro do esperado, que precisa continuar dessa forma. Exatamente. Né? Perfeito. A gente falou um pouco do que pode acarretar isso, mas qual que é o real impacto disso no negócio, na visão de vocês? Eu acho que o primeiro impacto é a redução da margem, né? Quando a empresa paga mais tributo, ela, né, do que deveria, ou opera de uma forma mais ineficiente, a rentabilidade diminui, né? Então, depois vem o quê, né? A perda de competitividade. Então, você acaba não estando mais competitivo, né, na sua estrutura, não consegue precificar melhor, não consegue estruturar o processo de uma forma mais eficiente. Então, eu acho que esses são os, assim, eu acho que eu não sei se você consegue, né, pensar mais. Para mim, pouco. dá um passo atrás, né? Você pensa que a empresa está tomando decisões com base em dados incorretos. Então, ela acha que tem uma despesa, uma carga tributária que, na verdade, ela não é real. Isso pode impactar em uma série de decisões que vão ser tomadas de forma equivocada. Então, talvez, né, a empresa deixe de expandir porque pensa que está num cenário X. Mas, na verdade, ela poderia estar num cenário com uma redução da sua despesa tributária, da sua carga tributária. Então, é necessário, de fato, a gente ter confiança nesses dados, não só confiança na origem do dado, como, né, mas também entender que os dados, que a apuração, né, da empresa, ela está sendo, de fato, considerada ali da melhor forma, né, da forma mais otimizada possível. Então, pode ter um impacto sério ali numa tomada de decisão, às vezes, né, deixar de expandir ou até regredir em algum processo, projeção financeira, Sim. decisões de investimento, essas decisões podem ser tomadas de maneira equivocada por conta de uma base de dados ali, de uma carga equivocada também. Sim. E no fim, né, muitas empresas não perdem dinheiro em grandes eventos, né? Elas perdem no detalhe, no processo, na falta de uma revisão contínua, né? Então, assim, a boa notícia é que existe como recuperar, como se estruturar para não perder isso de forma definitiva, né? Então, com uma boa atuação, operação ali da estrutura tributária, e vem de novo, né, o papel importante de ter o time de tributário nisso. Mas já é um gancho para a gente falar um pouquinho do próximo episódio, que a Thaís vai trazer mais detalhes como recuperar esses valores através dos incentivos fiscais. É um tema que é pouco visto, né? Falei no início sobre a questão da insegurança. Então, se as empresas, né, a gente já passou por algumas situações de empresário falar, não, mas é porque aqui nós somos muito conservadores. E, na verdade, não era um conservadorismo, ele tinha um contador que tinha uma insegurança técnica, né, que não estava bem alinhado com o jurídico, que não estava bem alinhado, né, bem atualizado ali sobre, né, últimas decisões. Então, existe uma necessidade de se atualizar, né, estar cercado também de bons parceiros, né, que se atualizem também, para que a gente possa ter uma projeção de carga mais efetiva.
né? Então, existe quando a gente fala de benefício tributário, né, e a gente pretende explorar aí um pouquinho um deles, que está vinculado à inovação, mas a gente precisa olhar de uma forma mais ampla. Às vezes a empresa acha que ter um benefício vai gerar um alerta nela, um acompanhamento diferenciado. Existe um grande receio de fiscalização, de multa, mas se for feito de forma planejada, estruturada, né, a gente não tem por que pensar em uma multa, em uma fiscalização, em algo do tipo. Então, existe um trabalho a ser feito que ele pode ser de preparação da empresa, dos seus documentos, do seu fluxo, um estudo de fato das oportunidades para que nada fique de fora, né, na sua rotina operacional. Perfeito. Estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui, né? Mas um aprendizado que ficou para mim é que se a empresa não mede essas perdas invisíveis, ela também não consegue medir essas oportunidades que estão ali escondidas no meio do negócio, né? Vocês querem deixar alguma mensagem aí de finalização? Eu acho que o incentivo fiscal se faz necessário, mesmo tendo uma nova reforma tributária, né? Nova reforma não, né? Chegando a reforma tributária, de se atentar ainda no passado, aquilo que você ainda não aproveitou, aquilo que você ainda não olhou para a tua operação e fez uma revisão contínua, porque ainda pode ter uma oportunidade escondida, mas pode ser que tenha. Quando a gente fala, né, de créditos tributários, eu me preocupo muito com revisão de processo. Então, a gente precisa analisar se, de fato, a cadeia, né, o fluxo atual ele representa o melhor cenário, se os processos têm sido revistos mesmo, né, se a empresa está atenta às últimas mudanças de legislação. Então, é muito legal ter um olhar diferenciado. E eu entendo que existe, né, até por uma questão cultural, algumas equipes estão muito sobrecarregadas no dia a dia, apagando alguns incêndios. Então, às vezes, é necessário parar e olhar até de um parceiro, de alguém de fora, que vai poder contribuir, né, com provocações sobre o negócio, né? Então, para mim, é algo muito importante a gente parar, pensar, olhar o processo, entender o que pode ser melhorado e aprimorado, para a gente ter ali um melhor aproveitamento tributário e fiscal das empresas. Perfeito. Obrigada, Thaís. Obrigada, Paola. E no próximo episódio aqui do Groundcast, a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que é incentivo fiscal. A gente vai abordar incentivos fiscais, oportunidade ou complexidade. Ativa o sininho para não perder o próximo episódio e acompanhe a Ground nas redes sociais. Até já!